Oi, gente, boa tarde, noite, no nosso encontro de quarta-feira, com a graça de Deus, nosso Pai. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos da doutrina de amor de Jesus, do amor do Cristo, o nosso querido Cristo planetário. Eu sempre arrumando as coisas em cima da hora, né, gente? Enfim, né? Por quê? Muito simples, por quê? Porque cada vez que eu entro aqui, eu estou entrando mais em cima da hora, com menos tempo de arrumar luz e tudo mais. Então, a gente entra do jeito que dá e acabou, né? E, aqui, assim, e seja assim. Bom, então hoje nós estamos no dia 8, Dia Internacional da Mulher, o Dia da Mulher, o dia em que eu nem sei se isso é bom ou não, mas enfim, a gente precisa avaliar, se dedica a nós mulheres. É o dia que se percebe a sua grandeza? É o dia que percebe quem realmente somos nós? Também não creio. Mas é um dia que fez e faz lembrar dos nossos direitos, faz lembrar das nossas conquistas, né? Do nosso papel social, do nosso papel na sociedade. Então, na realidade, o Dia da Mulher não é para as pessoas dizerem, não, mulher também é isso, aquilo outro, ou o valor da mulher, porque se fosse assim, seriam todos os dias, de todos os anos, por milênios, milênios, milênios. Não, mas é assim o dia de se fazer valer as conquistas, lembrar de todo um processo do grupo social na constituição da nossa sociedade que tivemos que fazer, as lutas que lutamos, os processos que passamos para chegar aonde estamos. Então, nós vamos hoje falar sobre sobre o Dia da Mulher à luz da doutrina espírita, que é o que a gente faz aqui, né? Eu tenho aqui um trechinho da Revista Espírita, foi publicado em janeiro de 1866, em cima da obra de Kardec, a pergunta: as mulheres têm alma? Olha que impressionante. Isso em pleno século XIX, olha a pergunta. As mulheres têm alma? Nós vamos falar, não tem não. Nós somos um montaréu de qualquer coisa que a gente só está aqui para acabar com a tua vida, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos ver a resposta dos espíritos e mostrar para todos nós como a doutrina espírita é avant-garde, né? Porque, olha, publicado nos anos do século XIX, olha a resposta que os espíritos nos dão e que daí pautou-se inúmeras coisas no decorrer desse século, século e meio, né? Em relação ao nosso papel social, em relação a quem somos, os espíritos enquanto mulheres. Responde os espíritos. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Então, ele já começa dizendo isso. O homem e a mulher, enquanto espíritos, são iguais, né? Até porque, pela lei de reencarnação, pelo nosso processo evolutivo, nós podemos, um momento da vida, estarmos encarnados como homem e outros como mulher, né? O espírito não tem uma denominação de gênero específica, objetiva e infinita. Não, ela é variável. Ela varia conforme a necessidade daquele espírito naquele momento para o seu aprendizado. E eu sempre falo assim, né? Falo, pelo amor de Deus, na próxima encarnação, mulher de novo, hein? Mulher, sempre mulher. Não me põe do outro lado, não, né? Não me põe do outro lado. Mas, enfim, então nós somos espíritos, o espírito não tem um gênero definido, e porquanto a questão de gênero, ser homem ou ser mulher, é uma questão que está ligada intrinsecamente à encarnação que a pessoa está por razões daquele processo encarnatório, tá? E aí ele continua dizendo, então, a igualdade já não é mais uma especulação, não é? Não é uma questão é ou não é, não, é igual, ponto.
já não é uma concessão da força à fraqueza. Então, não é como muitos ainda colocam, pela forma com que escrevem os textos, principalmente hoje, a quantidade de postagens e textos que a gente viu, né, falando sobre o Dia da Mulher, e os textos, provavelmente alguns, ou a maioria, né, não sei, mas muitos escritos por homem, e às vezes também por mulheres, né, que mostra quase que uma concessão, tipo assim, é uma coisa interessante isso, né? Porque o machismo, a misoginia, ela tá lá dentro, ela tá lá, por mais que a pessoa fale, não, não sou, não sou, tá. Tanto tá que nos textos isso aparece, né? Então ele está colocando, não é uma concessão que a força, que é o gênero masculino, né, faz a fraqueza, que seria o gênero feminino, né? Então não é uma dizer assim, não, ó, tudo bem, é igual porque a gente está deixando que seja igual, deixa pensar que é, né? Vamos deixar elas creem que seja, não é isso. Mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Então, para a natureza, para o mundo espiritual, para o mundo natural, né? Ser homem ou ser mulher não tem diferença quanto à estrutura daquele espírito e as potências daquele espírito, né? Quanto à capacidade daquele espírito, quanto que aquele espírito pode ou não pode, conseguirá ou não conseguirá, isso é independente, né? Por quê? Porque é um direito que está fundado nas próprias leis da natureza, que são as leis naturais e divinas. Então, nas leis naturais e divinas, a gente não vê, não tem nenhum lugar, nenhum texto que diga que existe uma diferença de direitos, que existe uma diferença de poderes entre o espírito como homem ou o espírito como mulher, tá? Então, segundo isso aí, assim, resumindo, frigir dos ovos, segundo Deus, não tem diferença nenhuma. Essa diferença só tem segundo o homem, né? Segundo a estrutura humana, que a sociedade se estabelece pela força do mais forte, predomina aquele que, né, tem mais força, tá? Bom, aí ele fala, dando a conhecer essas leis, né, quer dizer, quem conhece as leis naturais e divinas, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e a da fraternidade. Então, dentro do princípio doutrinário, né, quando fala-se sobre igualdade, sobre fraternidade, está falando também sobre a emancipação legal, ou seja, a emancipação perante lei do espírito feminino, né, da mulher. Então, quando nós, como mulheres, né, nos colocamos no mundo na busca desse processo, dessa igualdade, não é uma igualdade de gênero, né? Não é uma igualdade, assim, a gente não pode falar aqui ao vivo determinadas coisas, mas não é uma igualdade para poder fazer certas coisas iguais, né? Mas é uma igualdade de ter os direitos, ou seja, nós temos os mesmos direitos, porque nascemos sob a tutela desses direitos que foram legados por Deus. Então, o mesmo direito ao emprego, ao mesmo salário, né, a colocação dentro da sociedade, a responder por si, a tomar suas próprias decisões, tudo são direitos, né? E as pessoas, até o discurso machista interpretou isso errado, né? Então, então querem ser igual, então vão lá carregar 60 quilos de cimento. Podemos até carregar 60 quilos de cimento, mas não temos a mínima necessidade disso. Use você, a sua força bruta, né, para carregar os 60 quilos. A gente não quer carregar 60 quilos. A gente só quer ser remunerado igual nas mesmas funções. Aqui a gente só quer ter o direito perante a lei sobre os nossos filhos, sobre a sociedade, sobre a gerência da nossa estrutura familiar, igual ao que os homens têm. É isso que eles não conseguem perceber, não conseguem no fundo, aceitar, né? Então, acabam colocando de uma forma
jocosa, de uma forma bem preconceituosa, a busca dessa igualdade. Então, quando fala-se igualdade, fala-se por espíritos que estão na Terra, estão sujeitos às mesmas leis naturais e divinas, e porquanto eles são iguais nas suas disposições no mundo que vivem, né? Salvaguardando as diferenças, né? Então, isso é importante, você tem que salvaguardar as diferenças. É lógico que, por exemplo, a mulher tem a estrutura corpórea para gerar um filho, o homem não tem, então não adianta. Aí não existe igualdade, e nem vai existir, não tem como, né? Então, o corpo feminino é feito, ele tem essa potência, o corpo masculino não. Como o corpo masculino pode carregar um saco de 60, 80, 90 quilos nas costas, né? E de cimento e trabalhar determinados aspectos dessa virilidade física que a mulher não tem, nem é obrigada a ter. Aí que entra a questão. Então, hoje, quando a gente vê um monte de mulher bombando, fazendo um músculo, colocando não sei o quê, carregando 100 quilos de peso numa academia, a pergunta que a gente deve fazer é para quê? Né? Só pode ser porque acha bonito ficar com aquele corpo masculinizado, né? Porque, na realidade, ela não tem a mínima necessidade disso. Para ter o seu lugar garantido dentro de uma sociedade, ela não precisa deixar de ter características femininas, deixar de ser feminina para conquistar isso. É isso que a gente precisa batalhar. Pelo contrário, eu vou conquistar com toda a minha feminilidade. Não tem problema nenhum você aceitar que um homem faça determinadas coisas para você. Qual o problema? Por exemplo, aqui em casa eu não mato barata. Ponto. Acabou. Meu marido que mata. Certo? Ele não tem problema nenhum em matar barata. Eu tenho. Eu tenho. Morro de horror, morro de pavor, morro de medo e não estou nem aí. E quando já tive situação de eu estar sozinha em casa, fosse lá no Rio aqui, de aparecer barato, eu entrava em estresse, chamei até porteiro para matar. Acabou. Ponto. Isso não me diminui como o espírito que eu sou, né? A pessoa que eu sou. É isso que a gente precisa entender, né? Da mesma forma que não diminui nenhum homem ter medo de matar barata, ter medo de barata, de chorar diante de determinadas situações, correto? Então a gente precisa entender que cada um tem um papel dentro da sua estrutura, daquela encarnação, com aquele corpo, com aquela vivência que se apresentou naquele momento encarnatório. Mas os direitos como espírito, dentro da evolução do mundo, dentro dos processos da vida, os direitos são literalmente iguais, né? O homem e a mulher, para o mundo espiritual, são idênticos, são iguais. Mas Kardec vai além, e lá mesmo no livro dos Espíritos, né? E faz-se a pergunta quanto a essa igualdade, e os espíritos, depois de responderem sobre a igualdade perante as leis divinas, os direitos tanto de um espírito quanto do outro, independente da roupagem que tem, os seus direitos são iguais, são todos filhos da mesma criaturas, do mesmo Criador, que estão no mesmo processo para ganho moral, evolutivo e etc. Mas lá pelas tantas espíritos, até podemos dizer que sim, né? Que o espírito, na roupagem feminina, por longo período, e pelos processos que passa, ele se estofa e acaba tornando-se, porquanto, sobre muitos aspectos, mais evoluído do que o homem. Então, nós, mulheres, dentro da própria doutrina que nos apresenta, até por essas lutas, né? O lutar para ter o direito de respirar igual, isso nos estofa a tal ponto que as mulheres realmente sim. E aí eles falam, para ter a encarnação na roupagem feminina, é um estofo que tem que ser ganho, né? Que é um caminho a ser conquistado, né? Bom, e aí e isso foi escrito lá no século XIX, né? Quando a doutrina, isso aí no ano de 1866,
quando a doutrina defendia os direitos de igualdade, né, ainda era proibido a mulher votar, ter o direito de decisão sobre as suas questões financeiras e sobre a sua família, sobre seus filhos, direito de decisão sobre seus filhos, etc. Ou seja, não tinha o pátrio poder, né? Quer dizer, olha o nome, né? Não tinha, né? Então a mulher não podia dizer, não, eu sobre isso aqui em relação ao meu dinheiro, a minha herança com meu filho, eu resolvo. Não, não podia, né? Ela não podia ficar sozinha para educar o seu filho, né? Então, nos processos de separação ou de viuvez, ou fosse lá o que fosse, era instituído sempre alguém para cumprir esse papel, né? As mulheres também não tinham ingresso nas universidades. Gente, muitas não tinham nem ingresso nas escolas. Se a gente for falar em termos de Brasil, então, nós temos um Brasil que até muito pouco tempo atrás as mulheres não tinham direito à escola, né? O número de pessoas analfabetas no Brasil, na classificação por gênero, mulheres eram um número muito maior do que homens, né? Então, assim, a conquista desse direito para nós tem sido, e eu acho que ainda será por algum tempo, uma conquista difícil, árdua, né? Assim, bélica, né? Nós guerreamos para conquistar, enquanto que isso é um direito que nós temos, que foi nos outorgado, dado, assinado, chancelado por Deus, o direito dessa igualdade. Aí a gente precisa, de fato, se perguntar que tipo de sociedade que a gente tem e por que as coisas são assim. Lembrando que muitos homens, que a maioria dos homens, são educados por mulheres, no sentido de que a presença da mãe, ela é muito efetiva. Então, no fundo, nós mulheres é que precisamos nos reavaliar, precisamos passar por um processo de avaliação e ver como estamos educando os filhos, principalmente os filhos homens, porque eles à frente colocam isso no seu comportamento dentro da sociedade. Então, homens que matam suas companheiras, que maltratam suas companheiras, homens patrões que fazem abuso psicológico com suas funcionárias, né, que pagam salários diferenciados, né, pela mesma carga horária, às vezes até pela mesma função. Então, assim, é uma estrutura que tem sido, que é passada, ela não vem do nada, ela é ensinada dentro do conjunto familiar, né? Que dizem, né? O fruto nunca cai longe do pé, então a gente precisa avaliar isso. A gente tem visto ultimamente aí na internet cenas bastante interessantes do comportamento do abuso psicológico que a Shakira sofria com o marido e com a família dele, né? Então, tem muitas cenas assim do marido que ficava mandando ela se silenciar, ficava mandando ela deixar de ter um comportamento em público, aquela coisa bem abusiva, bem, né? Eu sou homem, fica quieta. E ela aguentou muito isso, né? E tem uma cena que está sendo aí muito divulgada da mãe desse cara, quer dizer, a sogra da Shakira, sendo cruel com ela, apertando o rosto dela, falando duro com ela, mandando ela calar a boca. Eu falo, claro que o filho é do jeito que é, né? Olha a mãe ali, olha o que a mãe passa, né? A mãe é o representante do desrespeito à própria mulher, né? E aí é assim, porque os filhos, na realidade, são reflexos muito mais da mãe do que do pai. Então, as mães é que ainda ensinam os seus filhos a serem assim, feito essa mulher. Então, não é de admirar que esse cara tenha esse comportamento, né? Tenha tido esse comportamento, até porque casou com uma mulher que é muito mais famosa que ele, porque a Shakira é conhecida em qualquer lugar do mundo. O cara não, o cara tem um público, um conhecimento, uma fama no mundo esportivo, e depois ficou famoso por ser marido dela, né? Mas
Então, não aguentando, né, essa competição, né, ele menospreza, mas ele faz isso porque ele é ensinado pela própria mãe a fazer isso. Quer dizer, naquela mãe, o meu filho é tudo, e essa mulher está tirando o brilho dele, né? Então, assim, os homens são muito ainda machistas, né? Violento com as mulheres, em todos os segmentos, seja como marido, como filho, como patrão, como colega de trabalho, em função de uma educação, de um conhecimento adquirido dentro da própria estrutura do seu lar. Então, a gente precisa ver isso, né? Nós, mulheres, precisamos ver isso, porque lutamos por um mundo justo, por um mundo igual, um mundo não violento, onde as mulheres têm o direito de ir, vir, falar, fazer, têm o direito de andar na rua com a roupa que quiser, sem sofrer nenhum tipo de abuso, e, no entanto, dentro de uma estrutura que está ali, do micro-universo, que é o lar, né? Esses conceitos são passados de forma a criar esses homens na vida adulta, né? Então, a gente precisa realmente ver isso. E a doutrina espírita, ela traz essa compreensão que vai além dos discursos da matéria, dos discursos da sociedade, né? Então, é o direito adquirido. Esse direito a gente tem por Deus, dado por Deus, chancelado por Deus, né? Então, assim, e muitos homens que são abusadores de mulheres, que maltratam mulheres, tendem, né, pelo aprendizado, pela conquista da evolução do aprendizado, podem vir aí à frente encarnados, né, no corpo feminino e serem criados e vivenciarem em situações de muita dificuldade para aprenderem a entender esse processo, né? Então, assim, esse é o grande barato do conhecimento da doutrina, né? Que, assim, não, hoje eu sou uma mulher, tenho muito orgulho de ser, estou lutando pelos direitos, educo o mundo que eu vivo, as pessoas que estão ao meu redor, eu procuro mostrar, fazer acontecer o melhor, e esse é o futuro que eu mesma vou herdar, que você vai herdar, que a estrutura da sua família vai herdar, né? À frente, ou uma sociedade que vai praticar, né? E exemplificar o que hoje nós estamos fazendo, ou para o bem, né? Ou para o outro lado, porque isso tudo está nas nossas mãos no dia de hoje, né? Nós somos filhos, filhas, frutos de sociedade, de gerações passadas que tiveram muitas dificuldades, né? Muitas que lutaram, que começaram nessa grande luta. A minha avó paterna, por exemplo, que lutou pelo voto feminino lá no começo do século passado, é uma mulher que nasceu em 1900, então, na época da campanha Prestes, 1930, ela era uma mulher de 30 anos, e ela, todo aquele período da vida dela, ela lutou, ela foi atrás dos direitos das mulheres, ela foi atrás do direito da mulher ter voz, ser voz ativa dentro das estruturas familiares, e ela era, de fato, na minha família, a voz ativa dentro da casa dela, né? Dentro do mundo masculino que ela vivia, porque eles viviam numa fazenda no Rio Grande do Sul, e o dito é certo que, apesar de se falar dos gaúchos serem um homem muito machista, etc., o Rio Grande do Sul sempre foi muito matriarcal, no sentido de que os homens saíam para as guerras, né? E as mulheres eram as donas de todas as coisas. Então, eram as mulheres que estruturavam a economia da casa, o ambiente da casa, a educação dos filhos, a manutenção da própria casa contra invasões de inimigos e etc. Então, as mulheres gaúchas sempre foram muito fortes, e elas, e dali, a minha avó foi sempre um representativo disso, né? Teve só filhos homens e mandava e comandava uma fazenda só com funcionários homens, com homens para todos os lados, né? Fazenda na época de arroz, depois de gado, etc., e ela à frente disso tudo, né? E ainda tinha tempo de brigar
pelos direitos, de lutar pelos direitos, de se posicionar em reuniões, em grupos, não é? Em locais que tinha que pegar o trem para ir lá não sei para onde, para poder participar de uma reunião, para poder fazer, para poder levar outras mulheres, para poderem irem, para participarem, para aprenderem, para conhecerem, etc. Então, essa minha avó realmente que tem, a quem eu tenho o nome, o mesmo nome, a minha avó Cândida, ela representou isso, né? Mostrou isso de uma forma muito, 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 muito clara, muito feliz, inclusive com os próprios filhos, né? Com meu tio, não sei, mas com meu pai, sim. Meu pai foi um homem que casou, teve 3 filhas mulheres e viveu a vida inteira no meio de 4 mulheres, né? Mandando na vida dele. E ele sempre nos ensinava isso, né? Que o mundo que a gente vive é um mundo muito cruel com as mulheres, que o mundo que a gente vive é um mundo que daria muito poucas oportunidades a todas nós, que então a gente tinha que ser as melhores em tudo que nós fizéssemos, melhores alunas, melhores profissionais, porque a única forma que a gente tinha de se destacar e de não sofrer nenhum tipo de pressão, de represália ou qualquer coisa na vida era sendo o melhor de todos. Então, ele sempre passou muito isso. Seja o melhor de todos, né? Seja o melhor de todos. Então, assim, por quê? Porque ele viveu isso na própria pele. Ele viu isso na mãe dele, né? Uma mãe que lutou pelos direitos da mulher poder respirar e dizer, eu existo, né? Eu tenho o direito a votar, a minha opinião vale igual à sua, eu existo. E ele viu isso, né? Então, ele nos colocou muito, então sempre, desde cedo, ele nos encaminhava para todas as coisas. Vamos tirar a carteira de motorista, vocês têm que aprender a dirigir, ser independentes, vocês têm que trabalhar e ser independentes, tudo era assim, né? Então, essa visão dele, herdada da mãe, passou também para nós. É isso que eu falo da condição da hereditariedade, né? Do conceito da vida, dos processos, né? Então, se as mulheres, se o mundo que a gente vive ainda for muito permeado por mulheres que educam os filhos, como a gente vê, eu vejo isso em parquinho, a forma com que as mães falam dos seus filhos homens, de suas filhas mulheres, né? De pessoas assim, ai, não, eu fico mesmo falando para o meu filho que o órgão genital dele é o máximo, que ele tem que ser melhor, que ele tem que ser isso com aquilo, aquilo outro. Mas para a filha, não. A filha tem que ser preservada, tem que ser virgem, caça ser trancada em casa. Então, assim, são detalhes que a gente vê em bate-papo de parquinho de criança, né? Quando eu levo o meu filho para ir para o parquinho, ou nos momentos de espera, saída de escola, que você escuta coisas que você fala, meu Deus, nós estamos em pleno século XXI e essas mulheres continuam implantando, né, como um chip doente, um chip nefasto, um chip vil na cabeça dos seus filhos, o conceito de que homem é melhor do que a mulher, que o homem tem o direito de uso da sexualidade que a mulher não tem, tem o direito de uso e abuso sobre a vida do outro que a mulher não tem, o direito de ir e vir e falar o que quer que a mulher não tem. E eu fico perguntando, se continua desse jeito, gente, o que seremos nós, então, à frente? Morro de dó de que a minha filha está com 22 anos, venha, e o meu filho de 9, que eles venham a ter filhas mulheres, que lá à frente ainda estarão passando por esses processos, quando já seriam gerações muito diferentes, né? Que já estariam educando, sendo educado por pais com visão já de uma igualdade saudável, né? De uma igualdade feliz, de uma igualdade espiritual, cristã, evoluída, né? No mundo que a gente vive. Milhões de sociedades nesse mundo foram matriarcais, foram muito felizes, onde as mulheres eram o centro dos processos, as decisões dos processos e tal. E é claro que muito disso aí, né, veio à bancarrota
com a má compreensão da doutrina cristã, né, pelas instituições que à época se formaram, que foram perpetuando um conceito de que a mulher é o pecado, de que a mulher foi, afinal de contas, quem incentivou Adão a comer o raio daquela maçã e deu tudo para trás. Então, a mulher sempre foi a personificação, né, do erro, do demônio, do errado, do ruim na face da terra. E isso ficou muito dentro, né, de todos nós, principalmente, você vê, as mulheres eram queimadas, se elas tinham uma projeção dentro da sociedade, elas eram queimadas em praças públicas, eram presas, etc. Então, assim, todo um processo que foi feito para humilhar mesmo, né, a mulher dentro do grupo social, para enaltecer a virilidade masculina, que tanto necessita que a mulher seja rebaixada para que ele possa se elevar, né? Então é isso que a gente precisa quebrar. E a doutrina espírita nos mostra isso de forma muito feliz. Os espíritos são iguais perante Deus, com os mesmos direitos e os mesmos processos. Não existe diferença. E que cada um trate de viver a sua experiência da melhor forma possível, sendo homem ou sendo mulher, mas sendo bom, sendo digno, sendo leal, sendo um homem, uma mulher de bem. Que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje, por todo sempre, e agora corro célere lá para o santuário, para a gente continuar o trabalho de Jesus conosco. Que a paz do Cristo nos abençoe, nos ampare e nos ilumine por todo o sempre. Beijos, amores, beijos, mulheres desse mundo. Vamos nos amando e educando os nossos filhos a nos amarem também. Que Jesus nos abençoe.